meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso assunto sobre a Grécia e o mundo grego, a arte clássica e helenista. E nós vamos estar falando, tá, sobre a arte, os homens e os deuses, os templos da Acrópole, tá? E dentre os vários assuntos que a gente vai falar sobre como que se deu a construção da Acrópole de Atenas. Bem, o que a gente pode adiantar para a gente começar é que a construção da Acrópole, tá, ela durou mais de 40 anos. Tá? Então, durante mais de 40 anos, a Acrópole se transformou em um verdadeiro canteiro de obras. Tá? E foram construídos vários templos, vários edifícios, tá, dedicados a atividades de culto, à celebração religiosa. Tá? E uma das partes, dessa construção foi a entrada, que chamava Propileus, E essa construção se deu entre 447 a 400 antes de Cristo, E quem cuidou de toda essa construção foi o arquiteto Ictino, tá? Que foi o responsável pelo planejamento e traçado dos templos, e Calícrates, tá? Também um arquiteto, além de Fídias. Fídias era um escultor, tá? E todo esse pessoal, esses três principais artistas, todos eles dirigiram o trabalho de construção e ornamentação do Partenon, tá? E a arquitetura desses edifícios, ela encerra duas das ordens arquitetônicas gregas, que é a ordem dórica e a ordem jônica. Bem, aqui a gente tem, um desenho retratando as partes, do Partenon, Ele é o maior representante da ordem dórica e foi o primeiro e maior edifício erguido no complexo da Acrópole. Nós vemos aí, que as colunas eram lisas, tá? Ele tinha uma parte em forma de um triângulo, Onde acima dele tem o acrotério, tá? O frontão, o tímpano, tá? Abaixo nós temos o tríglifos, tá? Uma série de ornamentos dando uma continuidade às colunas, Ele era construído em cima de um elevado, e para se alcançar a parte interna onde tem a colunata, que é o conjunto de colunas, a pessoa teria que necessariamente subir 3 degraus. Acima desses 3 degraus já estava no prédio onde estão as colunatas do Partenon. Bem, então, em 1447 a 432, os arquitetos Ictino e Calícrates e o escultor Fídias dirigiram os trabalhos de construção e ornamentação do Partenon. E o Partenon ele permanece como um dos maiores símbolos da arquitetura grega. Basicamente, ele compõe de uma arquitetura retangular, erguida sobre uma base de 3 degraus, ladeado por uma sequência de colunas que se chama colunata. Esse conjunto de colunas chama colunata, e é repousado em cima desse conjunto de colunas nós temos o telhado, tá? E todas essas colunas que sustentam todo o peso do telhado da Acrópole. Bem, internamente, ele tem uma outra estrutura, também em formato retangular, e também é limitado por uma colunata, tá? E
E esse conjunto, ele define o espaço da cela. O que é a cela? É onde se encontra a estátua da divindade, é o espaço sagrado dentro dessa edificação. Tá? No Partenon, causava impacto, era justamente isso. Tá? Era a estátua da Atenas. Foi uma obra de Fídias, né? E possuía 13 metros de altura, tá? E toda rica em decoração, era toda decorada em ouro, marfim e pedras preciosas. Tá? As colunas também são um grande destaque e toda a construção é em estilo dórico. Tá? Os frontões, que é essa parte num formato triangular, ocupa as duas fachadas do templo. E eles eram decorados com esculturas, tá? E, porém, essas esculturas, o que restou delas, hoje não está num lugar onde é a sua localização original. Eles fazem parte de acervo de vários museus. Tá? E as esculturas que ocupavam toda a parte superior do edifício eram pintadas em vermelho, ocre e marrom, mas tudo sobre um fundo azul. Todo esse repertório, esse conjunto iconográfico, ele foi concebido para exaltar a glória e a superioridade física e cultural da Grécia diante dos povos bárbaros. Quando eu falo povos bárbaros, gente, os gregos chamavam de povos bárbaros todas as pessoas, todos os povos que não eram gregos, os povos estrangeiros para eles eram bárbaros. Por quê? Porque não sabiam falar a língua grega. Tá? Bem, a construção da Acrópole, tá, ela foi realizada após a vitória dos gregos contra os persas, o que motivou a população ateniense a demarcar a diferença entre eles, tá, que acreditavam existir entre os gregos e os outros num sentido bem inferior do termo. Tá, aí a gente tem, tá, uma série de colunas em formato de uma jovem grega, a gente vê por aí, né? A gente vê pela formato das estátuas, na verdade é uma coluna em formato de estátua, né? E que as jovens vestem roupas longas e essa é um formato bem naturalista e que dá para a gente perceber o tratamento que Fídias deu, tá, ao tecido, ao movimento do tecido, e que isso promove, inclusive, um jogo de luz e de sombra entre as ondas do tecido. Né? Aí a gente tem também um detalhe da decoração do friso do Partenon. Tá? Olhem que também as jovens vestem roupas longas, né? E está segurando ali, parece que é um material, um texto, um manuscrito em sua mão, né? A outra coisa que a gente tem também, um relevo, né? É da deusa da vitória desatando a sandália. É um relevo proveniente da antiga balaustrada, em torno do templo da Atena. Esse famoso relevo não está mais no seu lugar original, tá? Porém, ele demonstra a altíssima qualidade plástica alcançada pela escultura grega do século V a.C. Observe o movimento do tecido, a leveza que, mesmo sendo uma escultura, o artista fez com que ele transmitisse através dessa escultura. Uma outra coisa que é bom a gente observar, né, é o templo. Ele é bastante requintado, ele é elegante, com suas colunas, tá aqui numa dimensão um pouco mais reduzida. Né? Bem, para concluir a nossa aula, eu vou pedir a vocês para responderem essa questão que vai ser corrigida na próxima aula, e ela pega o seguinte: o Partenon, ele foi dedicado a qual divindade? Tá? A nossa resposta está na própria aula.
respondam com base na aula, tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e um abraço.